Olá, pessoal. Nessa videoaula, eu vou falar para vocês sobre o fósforo, nutriente fósforo no solo, sobre as formas e a dinâmica. Tá? O fósforo, apesar dele ter, diferentemente do nitrogênio, que tem vários números de oxidação, né? Então ele transita de amônio para nitrato e é muito dinâmica a transformação. O fósforo, em termos de formas, ele é mais simples do que o nitrogênio. Ele ocorre sempre ânions derivados de fosfato, né? São fosfatos. No entanto, devido ao tipo de reação que o fósforo faz com os componentes do solo, torna a dinâmica dele, principalmente aqui nos solos tropicais, muito complexa. E nessa aula eu vou explicar para vocês o porquê. Nesse gráfico aqui, da distribuição das formas de fósforo em função do pH, vocês podem ver a especiação. O fósforo é todo derivado do ácido fosfórico que forma os íons ortofosfato, tá? Os íons ortofosfato são esses aqui, e ele vai desde o ácido fosfórico, que é H3PO4, até o PO4 3-. Então, percebam que à medida que vai aumentando o pH, vai predominando uma forma ou outra, mas ele vai perdendo hidrogênios. Aqui ele tem 3 hidrogênios na forma de ácido fosfórico. Quando passa de pH 2, tá vendo aqui nessa coisa, cai abaixo de 50%, e aqui passa de 50% essa forma. Então, imagina que de 0 a 1 aqui seria o 100%, tá? Falando em porcentagem, ou fração molar. Acima de pH 2, então, passa a predominar essa forma de H2PO4-, e ela predomina até pH em torno de 7 ou 7,2, mais ou menos, tá? Então, e depois diminui essa forma e passa a predominar essa forma de HPO4-2-. E só acima de pH 12 passa a predominar a forma de PO4-3-. Então, vocês já sabem, em solos cultivados, a faixa de pH, em geral, é menor que 7 e maior que 4. Né? Então, vocês já podem supor que vai predominar essa forma e coexistir essa forma aqui, em menor grau. Essas duas dos extremos aqui, elas não vão acontecer, ou raramente, não em condições de cultivo, tá? Não vão ser importantes. Agora, essa aqui, o H2PO4- ou HPO4-2-. Então, vejam nesse quadrinho aqui, que mostra as formas em função do pH, a porcentagem de cada forma. No pH 5, que está mais ou menos aqui, né, entre o 4 e o 6, vocês podem ver 98% está na forma de HPO4-2-, só 2%. Quando passa para o pH 6, que está aqui, ele já ainda é 82% nessa forma de H2PO4, mas 18%, que está mais ou menos aqui, 18% já é HPO4-2-. Quando passa para o pH 7, que está nessa, mais ou menos aqui, o 7, se você subir ele aqui, ele já vai dar em torno de 33% só nesse vermelhinho e 67% nessa roxinha aqui, nessa linha. Então, passa a predominar. No pH 8, percebam que essa vermelhinha já não tem mais, já praticamente sumiu, ela está quase zerando, e essa roxinha passou a predominar, 97%, tá? No pH 8. Então, nas condições de solo, vai predominar essa forma aqui, e dependendo da condição, um pouquinho dessa forma aqui, tá? Bom, sobre a solubilidade das formas no solo do fósforo inorgânico, nós temos aqui os fosfatos de cálcio e aqui o fosfato de ferro e de alumínio, são os que predominam nos solos tropicais, intemperizados, tá? Percebam que as curvas de solubilidade em função do pH, elas são inversas, ou seja, no caso dos fosfatos de cálcio, são esses 4 aqui, ó, essas 4 linhas aqui, vocês podem ver que quanto maior o pH, menor a solubilidade. Aqui no eixo Y é a solubilidade, tá, do fosfato.
do ânion fosfato. Então, essas formas aqui, ó, que predominam em solos ácidos, elas aumentam a solubilidade com o aumento do pH. Então, por exemplo, os nossos solos que a gente diz têm grande capacidade de reter fósforo, se você fizer uma calagem, você melhora a disponibilidade desse fósforo que está precipitado ou preso nos óxidos de ferro e alumínio. Pode ver por causa disso aqui, ó, devido à solubilidade ser maior com o aumento do pH. Esse aqui é o contrário. Quando você aplica nos nossos solos, eles não ocorrem em condições naturais, porque a gente já não tem solos alcalinos, quase, temos solos ácidos, então nós não temos muito cálcio nos solos, igual tem nos solos alcalinos, que favorecem a precipitação, tá? Então, esse tipo de fósforo aqui, ele vem no nossos solos, principalmente da adubação, quando a gente faz a adubação com rocha, né, fosfato de rocha. Então, principalmente essa aqui, a hidroxiapatita, fluorapatita, aí precisa de acidez, abaixar o pH para aumentar a solubilidade, a liberação, tá? Uma outra forma de fósforo que é muito importante é o fósforo orgânico. No entanto, as análises químicas focam mais no fósforo inorgânico. No entanto, porém, uma parte desse fósforo orgânico, ele também contribui para a disponibilização do fósforo, para o fósforo lábil ou disponível. Ele predomina na forma de fitato, que são esses hexafosfatos de inositol, que é essa forma química aqui, tá? Ele predomina nas formas de fósforo orgânico no solo. E esse fósforo orgânico, ele dependendo da relação carbono-fósforo que tem no solo, ou nos resíduos que estão no solo, que estão em decomposição, pode predominar a mineralização, quando a relação carbono-fósforo é menor que 100, ou imobilização. Isso aqui é igual ao nitrogênio, a dinâmica é a mesma. Micro-organismos que vão decompor, né, que estão atuando na decomposição, acontece o tempo todo. São dois processos, tanto imobilizar quanto mineralizar, está acontecendo o tempo todo. E depende basicamente dessa relação lá, no caso do nitrogênio, da relação carbono-nitrogênio, aqui da relação carbono-fósforo. Vocês lembrar disso. Só que vocês vão lembrar que o nitrogênio ele é de 95% a 98% orgânico. E uma fração muito pequena, de 2% a 5%, é o N inorgânico, nitrato e amônio. O fósforo, não, ele costuma ser mais de 50% fósforo inorgânico. E em torno de 50% ou um pouco menos o fósforo orgânico, tá? Mas as duas formas podem contribuir, e os extratores pegam o fósforo que está lábil, tanto vindo do fósforo orgânico, que é mineralizado, quanto o fósforo que foi adicionado via adubação inorgânica, tá? E essa transformação de P orgânico em P inorgânico ocorre pela ação das enzimas fosfatases. Temos as fosfatases ácidas e alcalinas. As ácidas são excretadas tanto por plantas quanto por micro-organismos, enquanto as alcalinas predominam os micro-organismos, excretando essas fosfatases. É isso que, essas enzimas que quebram e transformam o fósforo que estava orgânico, portanto indisponível, para uma forma inorgânica, portanto disponível para a planta, tá? Sobre o ciclo do fósforo, comparado com o do nitrogênio, ele é mais simples, em termos principalmente que lá no nitrogênio tem volatilização, tem muita lixiviação, né, tem desnitrificação, coisa que no fósforo não tem, tá? Ele é um pouco mais simples. No entanto, ele tem uma reação específica que eu vou mostrar aqui, que é importante. Então, vamos partir da solução do solo. A solução do solo que eu disse para vocês, tá aqui os ácidos, os ânions e fosfato, os ânions H2PO4- e HPO4- é a forma que alimenta a raiz da planta, que ela absorve e utiliza para produzir na parte aérea, né? A absorção é dessas formas aqui.
O mineral primário do solo que fornece essas formas é a apatita. Os nossos solos não têm quase apatita natural, tá? Porque são solos muito intemperizados. Mas se ocorrer, quando ocorre algum mineral é apatita. Essa forma aqui, então, esse mineral ele vai sendo intemperizado, degradado, e ele vai alimentando a solução do solo, tá? No caso da apatita. Como a gente alimenta muito os fosfatos aqui da solução do solo via fertilizantes minerais, essa é a principal fonte, ou um pouquinho de deposição atmosférica, mas muito pouco. O grosso mesmo vem da adubação com fertilizante. Então, alimenta essa solução do solo, só que rapidamente ela passa da solução, passa para a fase mineral, tá? Para os colóides. E pode passar tanto por adsorção e desorção, mantendo o equilíbrio dinâmico, quanto por precipitação e dissolução, tá? Esse precipitado pode ser que ele precipite com alumínio presente no solo, que está livre lá, quando o solo está ácido, né? Forma um fosfato de alumínio. Pode ter ferro, quando o solo está ácido, ele também tem muito ferro disponível. Pode precipitar na forma, ou quando ele está alcalino, pode precipitar na forma de fosfato de cálcio, tá? E na superfície das argilas, nós temos, dos argilos aqui do solo, nós temos os colóides, que são minerais que têm os óxidos de ferro, alumínio, caulinita, e nesses aqui ele faz uma adsorção. Aqui eu estou dando a ênfase na setinha, vocês podem ver, eu coloquei uma seta vermelha e mais grossa para o lado de cá, e uma setinha preta tracejada para o lado de cá. Isso quer dizer o seguinte, há uma tendência de vir para cá, porém a tendência de voltar é menor, tá? Por quê? Porque o solo tem muita fome, ele tem muita capacidade de reter o fósforo da solução do solo, mas ele, no nosso caso, principalmente quando tem muito óxido de ferro e alumínio, ele libera pouco. Daqui a pouco vocês vão entender mais por quê, tá? Daqui a pouco eu mostro. Do lado do fósforo orgânico, desse lado direito, eu estou falando do fósforo inorgânico. Do fósforo orgânico, são os resíduos vegetais e o humus, que é a parte estável da matéria orgânica. Então, essa parte é alimentada pelos resíduos de planta, restos de cultura, você vai lá, colhe o milho, deixa a palhada do milho, colhe a soja, deixa a palhada da soja, o trigo, deixa a palhada do trigo, e por aí vai, né? Plantas de cobertura, tudo isso que faz matéria seca vai alimentar o fósforo orgânico, porque todo fósforo que está na planta aqui, ele está na forma orgânica, né? E ele precisa ser decomposto, ser mineralizado para alimentar a solução do solo, como eu falei para vocês. Então, o fósforo orgânico também contribui para a disponibilidade, para o P disponível. E tem também a aplicação de estercos, estercos animais e fertilizantes orgânicos, compostos, composto orgânico, etc. Tá? Alimenta esse fósforo orgânico aqui. Então, nós temos dos dois lados, alimentando a solução do solo. Os fertilizantes minerais na forma inorgânica e os resíduos de planta e estercos animais ou outros materiais orgânicos do lado do fósforo orgânico. Em termos de perda, como eu falei para vocês lembrar do ciclo do nitrogênio, o fósforo é bem mais simples, tá? Ele não lixivia, pode nos nossos solos, principalmente se for de textura média para cima, para argiloso, não lixivia, porque tem muita afinidade com a parte mineral. Então, a lixiviação aqui, a gente fala que é desprezível, embora em outros países a lixiviação de fósforo é um problema ambiental sério, tá? País de clima temperado, que tem muito mineral 2:1, às vezes tem muita matéria orgânica no solo, o fósforo não para na solução e lixivia. Quando ele lixivia, basicamente ele vai para a água subterrânea ou vai para algum lençol que vai alimentar um corpo d'água que às vezes fica parado, uma lagoa, por exemplo, e eutrofiza. Depois eu vou falar mais sobre isso.
Aqui, para nós, isso não é tão importante. A exceção é, por exemplo, onde se produz de forma muito concentrada animais, granjas, então gera-se muito esterco. Granja de frango, granja de suíno, gera-se muito esterco, muito fósforo nesse esterco, e aí o pessoal vai aplicando ano após ano, e principalmente quando tem solo de textura média para arenosa, aí assim pode ser um problema. Nesses locais é um problema, efetivamente, tá? Então, Santa Catarina, por exemplo, Paraná, que tem algumas áreas que tem muita produção de suínos e aves, lá eles já têm que estabelecer limites para aplicar no solo, sob pena de haver a eutrofização de águas que estão próximo daquelas áreas ali, tá? Porque uma quantidade muito, muito pequena de fósforo já dispara a eutrofização. Uma forma de saída do fósforo em vermelho são as saídas, né? Azul são as entradas, e nesse clarinho aqui são as formas. As saídas é a colheita, que a gente exporta, grão, o fósforo está saindo, como todos os outros nutrientes, e o escoamento e a erosão pode ser um problema grave, principalmente quando não faz medidas corretas. Eu tenho visto isso muito ainda hoje, em 2020, muita área aí que o pessoal prepara solo ainda revolvendo, não faz terraço, chove e leva, há poucos dias agora eu passei numa área aqui perto, a estrada era bem cascalhada, assim, estava normal. Deu uma chuva, tinha uma área que estava sendo preparada para o plantio do lado de cima, na verdade, acho que já tinha acabado de plantar. Deu essas chuvas que nem foram muitas de dias atrás aí, mas escorreu muita terra, estava quase encravando na estrada. Então, aquilo ali é terra riquíssima, porque perde a camada de cima, né? A erosão perde a camada mais rica, que foi fertilizada. E isso aqui vai parar na parte mais baixa do terreno, que é um corpo d'água, geralmente, tá? Então, isso é um problema, tá? Escoamento e erosão é um problema sério. Sobre a dinâmica do fósforo no solo, eu já mostrei isso aqui para vocês em outras aulas, mas acho que esse esqueminha aqui das caixas interligadas, para explicar a dinâmica, explica muito bem o fósforo. Nessa caixa aqui, que é o fator intensidade, é a parte que está na solução do solo, livre, né? Que vai alimentar diretamente a raiz da planta. A raiz da planta esgotaria esse fator intensidade aqui, ou fósforo solúvel na água do solo, na solução, em questão de horas, não chega a dias, tá? Então, a planta ficaria com deficiência, mas a fase sólida mantém isso aqui tamponado, então ela vai sempre manter ao longo do ciclo, a planta vai absorvendo ativamente e não baixa, tá? Quando o solo está bem nutrido, está bem fertilizado, vai sempre manter mais ou menos constante, claro que oscila devido à chuva, né, e seca, que é normal, mas sempre a planta vai ter, enquanto ela está tendo uma condição de absorver água, ela vai absorver também o nutriente fósforo, tá? A gente chama isso de fator capacidade. E vem principalmente da fase sólida, que é o nosso fator quantidade, que é medido pela capacidade máxima de absorção de fósforo. E, no caso do fósforo, tem essa caixa aqui, vocês podem ver que ela está num nível mais baixo do que essas outras duas, que quer dizer que é o fósforo que está sendo drenado, indo para aquelas argilas que eu mostrei para vocês lá, que está retendo o fósforo muito forte, e ele não volta. Então, tem uma interrogação aqui que questiona se é possível voltar dessa caixa para essa caixa, tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, de maneira geral, a gente tem solos jovens que são intemperizados e passam a ser chamados de solos velhos. Lembra dos minerais 2:1, muita carga negativa, por causa da substituição isomórfica. Os solos 1:1 predominam carga negativa e positiva, elas coexistem, e os óxidos aqui já tem bem menos carga negativa
e tem bem mais chance de desenvolver carga positiva em cima desses óxidos, tá? Lembra que eles têm um PCZ muito alto, favorece carga positiva. E, então, nesse sentido aqui, daqui para cá, favorece a fixação ou a retenção do fósforo. E o fósforo, ele não é retido só por carga oposta, não é só uma atração eletrostática. Ele é retido por ligação covalente desse tipo aqui, ó. Então, a gente tem uma superfície do óxido de ferro, como vocês estão vendo aqui, tem os OHs aqui na superfície. O fósforo, ele vai fazer uma troca de ligantes, tá vendo o fosfato aqui? Ele arranca um hidroxila daqui e se prende, o oxigênio do fosfato vem parar aqui com o ferro, tá? E com o passar do tempo, essa ligação evolui, aqui a gente chama de monodentada, só tem uma ligação acontecendo, e aqui a gente chama de bidentada, que são duas ligações. Nesse caso, do lado de cá, da bidentada, a estabilidade da ligação é muito grande. Então, esse aqui compõe o fósforo não lábil, que é o fósforo fixado. A fixação é isso aqui, ó, tá? Esse aqui é o fósforo que está adsorvido, mas ele ainda está em equilíbrio com a solução. Esse aqui já saiu do equilíbrio, é o que eu falei, ele drenou para aquela outra caixa, que eu mostrei para vocês 2 slides atrás, e não vai voltar, tá? Então, resumidamente, a gente pode, tem essa figura aqui que é muito didática para entender isso. Nós colocamos no solo adubo, o fósforo numa forma, vamos pensar nos adubos convencionais aí, super simples, super triplo, MAP, DAP, são fontes de fósforo muito solúveis em água. Então, ele vem, sobe na solução do solo e depois ele passa para a fase sólida. Como eu disse, ele vai ser absorvido. Isso aqui acontece de forma rápida. Aí, o fósforo, ele nesse caso aqui, ele ainda está em equilíbrio com a fase líquida, está alimentando para a planta absorver, para vir para a raiz, só que com o passar do tempo ele vai sendo preso, como eu mostrei para vocês no slide anterior, aquela ligação bidentada que eu disse, quando ele está prendendo o fósforo de forma muito estável, aí esse fósforo é que a gente questiona se ele volta. É muito difícil quebrar essas ligações e fazer voltar. Hoje em dia tem toda uma discussão de como recuperar esse fósforo, porque na prática, a gente adiciona muito mais fósforo do que a planta precisa usar. E com o passar de muitos anos fazendo isso, nas áreas cultivadas do Brasil, nós criamos uma coisa que eles chamam de legado do fósforo. Então, o solo tem uma reserva, essa reserva está lá, ela precisa ser explorada para nutrir a planta, porque, vocês sabem, o fósforo, ele vem de jazidas, o Brasil não tem em quantidade, mas a gente tem no nosso solo, nas áreas cultivadas, uma grande quantidade. Então, desenvolver tecnologias para tentar recuperar esse fósforo aqui é uma coisa bastante importante. E isso pode ser feito pelo manejo, e com plantas de cobertura e tudo mais, com micro-organismos, solubilizadores, tem muita tecnologia ainda para ser desenvolvida, para a gente recuperar parte desse fósforo. Claro que não é todo, é uma fração, mas uma fração que a gente recuperar, nós temos milhões de toneladas que estão presas nessa forma fixada no fósforo, no solo. Se a gente conseguir retornar um pouco, já é uma vantagem ambiental e econômica muito grande, né, para dar sustentabilidade ao uso do fósforo, tá? Então, era isso. A gente para por aqui, depois continua na outra aula, tá? Obrigado.